Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui ao canal Tramitools. Tramitools agora com uma nova cara, o canivete de ferramentas de engenharia de estruturas. E eu vou mostrar para vocês a ferramenta de ligações aço concreto. Você vai entrar aqui nessa seção e vai ter aqui, ó, verificação de parafusos e barras rosqueadas de alta resistência, tá? Segundo a 8800 de 2024. Só clicar, vai abrir então essa página com a ferramenta. Você tem uma seção de ajuda, onde lembra que te recorda, de acordo com a 8800, os materiais usados em parafusos e os diâmetros nominais. Tá? Essa calculadora, então, ela é baseada, então, ela é feita, para o corte passando pela rosca do parafuso, aqui, ó, tá? Passando aqui na rosca. Então, a força resistente de cisalhamento, de cálculo, tá? Vai ser esse 0,45, a área bruta, e a tensão de ruptura do aço do parafuso. Tá? Isso dividido pelo gama A2, que é de 1,35, né, segundo a norma. Quando é fora, quando é no FUST, a norma te permite adotar 0,56. Tá? Mas a calculadora já parte da hipótese, da pior situação de que o plano de corte possa ocorrer na rosca do parafuso. Tá? Muito bem. E aí você tem, por von Mises, você vai pegar a tração solicitante de cálculo e dividir pela resistência, elevado ao quadrado, mais a taxa de trabalho ao quadrado, vamos falar assim, da força solicitante de cisalhamento dividido pela resistência de cisalhamento, tá, de cálculo. Tá, isso tudo tem que ser menor ou igual a 1. Então essa é uma verificação, e você ainda tem a norma 8800 ainda fornece para a gente a situação, uma equação de interação que limita o esforço de tração em função da força de cisalhamento que você tem atuando, tá, nesse teu parafuso. Essa ligação aqui é típica disso. Ó. Essa figura aqui ela mostra, por exemplo, uma cantoneira ligada numa chapa Goussé, onde você tem, então, decompondo essa força inclinada, você vai ter uma componente aqui que vai tracionar o sistema, e outra que vai cisalhar. Então você tem força de cisalhamento, então essa força que você vai dividir pelo número de parafusos, e você tem essa força de tração, atuando aí simultaneamente, tá, em cada um desses parafusos. Tá bom? Bom, aqui a ligação ela passa pelo centro de gravidade, pelo CG da conexão, de modo que, decompondo essa força TU, e dividindo pelo número de parafusos, você tem aí os esforços de tração e cisalhamento para cada parafuso. Então é típica ligação onde você tem essa combinação de esforços, tração e cisalhamento. Tá? Muito bem. Então na outra equação, a norma ela vai limitar, a força de tração aqui, ó, solicitante de cálculo que pode ter no parafuso, em função do cisalhamento solicitante de cálculo. Tá? Então, se você for ver aqui, para aço de alta resistência e corte passando na rosca, ó, aqui é a notinha B, plano de corte passando pela rosca, então você acaba caindo nessa equação aqui. Ó, tá? Barras rosqueadas em geral, a equação é exatamente a mesma. Tá? Então, a calculadora do Tramitools ela adota essa equação, onde a tração solicitante de cálculo, ela tem que ser menor ou igual à tensão de ruptura do aço vezes a área bruta dividido pelo gama 2 de 1,35 menos 1,9 a solicitação de cisalhamento, tá? De cálculo. Muito bem. Veja que para parafusos aqui também, ó, A490 a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em parafusos de alta resistência, tá? Então a equação acaba sendo a mesma, e também inclusive em função do plano de cortes ser considerado passando pela rosca, tá? Parafusos comuns também, você vai ver que a equação é exatamente a mesma. Tá? Então, assim, na maioria dos casos, você vai usar essa equação aqui para verificar. Tá? Então, a gente vai verificar por von Mises e pela equação de interação da norma. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Então, ajuda aqui para que a gente possa lembrar então, do diâmetro nominal, do aço que está sendo utilizado, que nem, por exemplo, um aço A325, a tensão de ruptura do aço mínima tem que ser de 830 megapascal. Tá? Então, preenchendo aqui, ó, então você já tem um modelo, um template, você só vai trocar aqui diâmetro, vai escrever aqui o diâmetro, no caso que eu vou tratar 12,7 mesmo,
né? Vai preencher aqui a tensão de ruptura, né? A força de tração solicitante de cálculo e a força de cisalhamento solicitante de cálculo. Basta isso. Então vai clicar em calcular, né? E aí ele vai dar a resposta e vai informar aqui também, ó, a máxima tração, né, que você pode ter de cálculo no parafuso, tá? Ele informa, né, os dados de entrada, tração solicitante e tração resistente, né? Tanto cisalhamento solicitante e cisalhamento resistente. Né? Depois as verificações, que é tração e cisalhamento por von Mises. Né? Ele mostra a taxa individual, né, de tração e cisalhamento, e também aqui tração mais cisalhamento por von Mises. Tá? E também, de acordo com a norma, ele vai verificar com aquela equação que a gente destacou, né, a máxima tração possível, né, que você pode ter no parafuso. Vamos mudar aqui, ó, e colocar, aumentar, por exemplo, né, nesses dados de entrada, vamos colocar um cisalhamento maior aqui. Deixa eu ver qual é a nossa taxa aqui. Olha, 58, 35 é resistência de cisalhamento, né? Eu vou colocar aqui para 30, tá? Vamos calcular novamente. Aí veja que aí eu ultrapassei, ó. Ele vai, veja, mesmo ele passando em von Mises aqui, ó, né, dando exatamente 1, né? Ele vai estar informando aqui que é o seguinte, ó. A máxima tração no parafuso, quando você aumenta, a partir do momento que eu aumentei o cisalhamento para 30 kN, né, é de 20,88, porém eu estou com uma tração de 30 kN. Então ele vai dar um aviso aqui, ó, normal de tração solicitante de cálculo acima do limite estabelecido pela 8800/2024, no item 6.3.3.4. Tá? Gostaria de anunciar também, já deixar anunciado aqui, que em breve o Tramitools contará com uma assinatura Pro, né, Tramitools Pro, né, uma assinatura anual e que dará acesso, por exemplo, ao material, né, a aulas de aprofundamento teórico, que estarão no próprio site, tá, e a recursos exclusivos, ferramentas exclusivas que ainda estão em desenvolvimento, tá, mas isso lá para o ano de 2025, ok? Para o ano que vem. Mas fiquem atentos, vão acompanhando aí o projeto, né, para saber das novidades, tá? Serão muitas calculadoras, né, e o objetivo do Tramitools é esse, né, de ser uma ferramenta simples para um cálculo imediato, para que você não precise estudar anos a fio, aí, meses, né, para poder conhecer a interface do programa para obter um resultado. Tá? Então o objetivo é que ele seja realmente esse canivete de ferramentas do engenheiro, né, de rápida e fácil aplicação. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.